curiosidade, por exemplo, sobre Salmos é que o título desse livro, lá na raiz, na origem, lá no idioma hebreu, o título é Livro dos Louvores. É um bom termo, o Livro dos Louvores. Não é à toa que Salmos é conhecido como o inário do povo de Israel. Esse inário que a gente usa muito comumente, eles cantavam muitos desses salmos nas peregrinações. Então ficou conhecido como o inário do povo de Israel. Apesar, obviamente, de Livro dos Louvores não conseguir expressar tudo o que contém, tudo o que há de riqueza no livro de Salmos, esse é um bom resumo. Livro dos Louvores. Eu não sei se você já percebeu na sua Bíblia, se a sua versão aparece ou não isso, mas em algumas versões aparece assim em Salmos, livro 1. Depois, mais para frente, você vai virando algumas páginas, aparece livro 2. E assim vai até o 5º livro. Isso se dá, na verdade, porque Salmos também é uma coletânea de 5 livros, para aqueles mais curiosos que não tinham percebido ainda. E houve todo um trabalho de editoração do livro de Salmos ao longo da história. Primeiro encontraram nos manuscritos, o povo hebreu, os judeus que preservaram isso para nós, encontraram alguns hinos, encontraram alguns hinos parecidos uns com os outros, lamento da nação, a nação lamentando diante do Senhor. De repente encontravam alguns grupos de salmos que eram salmos de ação de graças, de gratidão, e foram editando, juntando esses livros até que formaram esses 5 livros, essa coletânea que muitos brincavam nos corredores da cidade de Jerusalém, brincando que Moisés havia deixado os 5 livros da lei e Davi os 5 livros de Salmos, os hinos de Israel. Então eles faziam essa relação desses 2 homens muito importantes para o povo de Israel. Moisés com a Torá, com o Pentateuco, Gênesis até Deuteronômio, e Davi com esses salmos maravilhosos, apesar de que não foi só ele que escreveu os salmos. Eu destaquei alguns nomes de outros poetas, escritores, como Asaf, você vai encontrar alguns salmos de Asaf, os filhos de Corá, você vai encontrar Salomão, uns tais de Emã e Etã, e por fim você vai encontrar o que eu nunca tinha me dado conta, até estudar mais a fundo, você vai encontrar um salmo de Moisés, que é o salmo mais antigo que nós temos nessa coleção. Moisés, além do Pentateuco, os 5 primeiros, também escreveu um salmo. Quando é de que esses salmos foram escritos? A gente não tem a data precisa de todos eles, nem teria como ter, mas a gente tem uma data bem aproximada, que é o período da monarquia unida, de Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão divide o reino do sul, reino do norte, mas esses salmos foram produzidos mais ou menos uns 1000 anos antes de Cristo, na época em que Davi estava vivo. Como eu falei, alguns desses salmos são de lamento. E se você presta atenção, você encontra em alguns salmos o indivíduo lamentando. Parece que ele está, se nós pudéssemos fazer uma figura, parece que o indivíduo está de cabeça baixa. Às vezes parece que o indivíduo está como Jó, lambendo suas feridas, suas doenças, e ele está lamentando diante do Senhor por tudo aquilo que ele está passando de ruim com os inimigos, com a sua saúde, com a sua família, com a sua terra, ele lamenta. Algumas vezes você folheia a sua Bíblia e encontra a nação. Nós, Senhor, estamos lamentando. Da mesma forma, indivíduos como Asaf, como Davi, dão graças. Senhor, eu te dou graças por tudo que tu tem feito. O teu poder é maravilhoso. Olha tudo que tu tem feito na minha vida. E de alguma maneira a gente encontra ao longo de Salmos nação inteira, uma nação inteira em gratidão. Muito provavelmente esses hinos, esses salmos da nação inteira eram cantados repetidamente nas peregrinações do povo de Israel, que saía do interior, da periferia de Israel, para ir até Jerusalém, adorar o Senhor no templo, e cantavam durante dias e dias, repetidamente, esses hinos, essa ação de graça. E, por fim, eu acho que para falar um pouco sobre os bastidores, a gente só poderia mencionar um pouco mais sobre a poesia hebraica.
você encontra coisas muito curiosas. Você encontra paralelismos, para quem gosta, né? A Rebeca, a Dai, o pessoal que gosta de letras e português e literatura e tudo mais. Hebraico, a poesia hebraica é sensacional. Você encontra paralelismos em todo o livro de Salmos, figuras de linguagem muito fortes que ilustram para a gente o sentimento daquele autor que está escrevendo. E uma coisa que eu acho muito interessante, que hoje, se a gente for fazer, alguns até diriam que é meio brega, mas para o povo hebreu era sensacional, são acrósticos. Eles usavam, como se hoje nós fôssemos usar o nosso abecedário inteiro, até Z, a fim de que tanto as crianças até os idosos, no dia a dia e nessas peregrinações, decorassem os salmos. Eles usavam as primeiras letras como o início das sentenças. Então, se nós fôssemos fazer um salmo agora, nós poderíamos começar com a letra A, obviamente, em português dizendo: ao Senhor toda a glória, porque só Ele é digno de louvor. Letra B, no segundo parágrafo: bom é o seu amor e dura para sempre. Letra C, Criador Ele é dos céus e da terra. E assim eles faziam com o idioma hebraico, para que nas peregrinações todo mundo lembrasse e cantasse junto. E eu acho isso sensacional, a forma, essa figura linda que o Senhor usou com esse idioma no livro de Salmos. Então, esse Salmo 103 que você tem na mão é um salmo de Davi, é um salmo davídico, é um hino, ele é destacado como um hino de louvor, um cântico a Deus de Davi. E ele tem mais ou menos uma estrutura assim, uma introdução que fala sobre bendizer a alma, bendizer ao Senhor. Depois ele fala por que ele bendiz ao Senhor, as razões disso, e ele fecha de novo em reverência, dizendo: a minha alma bendiz ao Senhor. E mais do que isso, nós bendizemos ao Senhor como nação. Então esse Salmo 113 é um hino maravilhoso. Eu peguei emprestado de um autor chamado Tim Keller, americano, uma expressão que ele tem usado, um tema que ele tem usado para um livro sobre a parábola do filho pródigo, e ele tem chamado Deus de um Deus pródigo. Eu não sei quantos já viram em português ou em inglês esse tema, um Deus pródigo. Eu fui em busca dessa expressão, porque a minha cabeça sempre ligava o filho pródigo com aquele que tinha ido embora de casa. Ao longo do tempo a gente se acostumou, o filho pródigo, aquele que foi embora de casa. Mas essa expressão pródigo significa gastador, gastão. Significa esbanjador, aquele que tinha bens, que tinha uma herança e gastou sem cuidado nenhum com isso. Um uso um pouco mais negativo. Quando a gente vai para um uso positivo, pródigo significa generoso, liberal com o que tem. Até mesmo esbanjador, de esbanjar no bom sentido, fértil. Então eu quero ousar dar um tema para o nosso salmo de hoje, e eu vou chamar o nosso salmo, o tema de hoje, de Deus pródigo, ou Deus esbanjador, pegando um pouco essa ideia do Tim Keller, que eu achei sensacional. E a gente vai entender por que Deus esbanja, o que ele esbanja e o que isso tem a ver com a nossa vida. Mas antes eu tenho 3 alertas simples, antes da gente entrar nesse salmo. Eu estava pensando, depois de ler muito tempo ele, faz já algumas semanas que eu tenho estudado, e eu cheguei à conclusão de que ele não é um salmo para aqueles de nós que se acham autossuficientes. Não tem jeito. Não é para quem se acha autossuficiente. Também não é para aquela pessoa que se acha super madura na fé. Nossa, eu sou muito madura, eu já estou num nível... Também não é para você esse salmo. E muito menos, por fim, para aqueles indivíduos que se acham portadores do controle da sua vida. Como muitas vezes a gente acha que a gente tem o controle sobre as situações, de repente a gente toma uma rasteira e é pego de surpresa. Esse salmo é feito para quem precisa de cuidado, precisa de amor e precisa descansar em Deus. E se acha realmente incapaz de fazer alguma coisa, necessita do favor de Deus. Vocês vão ver no salmo. Esse salmo é sensacional. Vamos lá?
versículo 1 até 7, é nosso primeiro pulo que a gente vai, diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos, porque é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, resgata a sua vida da sepultura, coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a tua existência, de modo que a tua vida ou a tua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça, defende a causa dos oprimidos, Ele manifestou os seus caminhos para Moisés, para Israel oprimidos, e os seus feitos ao povo de Israel. Esse é o primeiro cenário, a primeira cena desse salmo, e eu queria dizer que essa cena ensina para nós que Deus esbanja cuidado para conosco. Eu não sei se você já conseguiu perceber nessa primeira leitura que os versículos de 1 a 7 ilustram, nas palavras de Davi, é como se ele dissesse: biologicamente eu sou miserável. Biologicamente eu sou como a flor do campo, como o próprio texto diz depois. Passageiro, limitado, um pozinho. De 1 a 7 é como se Davi dissesse isso. E como se Deus respondesse para ele dizendo: não tem problema. Eu esbanjo cuidado para com a tua bios, para com a tua vida, Davi. Eu esbanjo cuidado, sobra cuidado. Por quê? Porque o texto diz que é Ele que perdoa todos os nossos pecados. Aqueles que nos assombram na nossa infância, volta e meia voltam na cabeça. Aqueles da adolescência, aqueles de hoje, aqueles que eu ainda vou cometer. Ele esbanja cuidado. Ele olha para Davi e fala: sou eu que perdoo todos. Não fica nenhum. A conta fica zerada, Davi. Há um tempo atrás, antes do retiro da Conde, do ano passado, eu peguei uma licença aqui na sexta-feira. O retiro começava sexta-noite, eu saí sexta daqui umas 10 da manhã. Fui para lá para ajudar a preparar algumas coisas para a Palavra da Vida. E como ainda o pessoal ia chegar só a partir das 5, 6 da tarde ou até mais tarde, eu fiquei num dos quartos, sozinho, levei o violão, levei a Bíblia, fiquei lá tendo um tempo sozinho. E comecei a escrever numa folha, fazer um check-up de vida, uma revisão de vida, colocando coisas para o Senhor que eu queria pedir perdão para Ele. Depois risquei, coloquei coisas que eu queria agradecer para Ele. E quando eu terminei de fazer a lista, você já deve ter se encontrado nessa situação. Quando eu terminei de fazer a lista de pecados, de coisas que eu queria pedir perdão, eu terminei aquela lista, né, assim, falei: olha, está experimentado na arte de pecar, né? Como dizia um professor amigo do nosso seminário, é uma pecadaria sem fim, né? Mas coloquei a lista ali e veio na minha mente assim: mas é muita graça, é muito perdão, né? Aí pensei assim: eu sou um criminoso em liberdade incondicional. Um criminoso em liberdade por Cristo, perdoado por Cristo, incondicional. Não é por mérito, não é pelo que eu faço, é incondicional. E nessa hora, né, alguns vão até dar risada, mas para mim foi bem significante. Nessa hora bateu um vento e a folha voou longe. E quem conhece, no segundo andar dos dormitórios, a folha voou e foi lá para o mato, lá atrás. E eu desci, meio que murmurando assim: mas que droga, agora que eu me concentrei aqui, vou ter que descer para buscar minha folha. Eu fui descendo e veio na minha cabeça assim: é isso que eu faço com os teus pecados. Eu levo para bem longe. Mas sabe o que tu faz? Tu vai lá e busca eles. Toda hora.
e coloca diante de ti de novo. Coloca diante de ti de novo. E ali eu tive uma experiência com o Senhor. O fato é que nosso DNA está afetado com pecados, mas Ele perdoa todos. Depois da queda, só com o Senhor. Mas o texto diz que Ele cura todas as doenças desse corpo frágil. Todas as doenças. Um autor que eu li sobre esse salmo, ele diz assim, que o pecado Deus perdoa assim que o indivíduo confessa. Porque o pecado destrói o relacionamento com Deus. Mas a doença, muitas vezes, aprofunda o relacionamento. Por isso, com o pecado, quando o pecador fala perdão, logo some, se é genuíno, se é de coração. E por isso, tantas doenças nos são deixadas. Porque com a remoção do pecado, a gente se aprofunda com Deus de novo. E com a permissão da doença, tantas vezes a gente também se aprofunda de maneira que se tivesse são, jamais se aprofundaria. Eu passei por uma situação assim em São Paulo bem interessante. A fragilidade do nosso corpo. Deus usa isso. Eu lembro de um amigo do interior chamado Ricardo Lavarda, ele é pastor na Igreja Batista de Santa Rosa, casou até agora, sábado, esse fim de semana. A gente queria ir lá, mas ficou assim, né? Temos 2 casamentos, vamos ficar aqui, nós queríamos estar lá também. Eu me lembro que eu e o Lavarda fomos fazer um exercício na cidade de Atibaia, junto com todos os alunos do seminário, para limpar escolas, limpar hospitais, era um dia de serviço na cidade. E a gente estava fazendo serviço e uma parte do hospital que a gente estava toda ocupada por carros dos voluntários que estavam limpando nos fundos. E o necrotério ficava no fundo do hospital, assim, um necrotério que eles faziam de passagem até que toda a documentação do corpo daquelas vítimas que tinham morrido fossem ajustadas. E vinha vindo uma senhora, um carrinho, uma enfermeira, um carrinho assim, trazendo o carrinho, balançando nas pedras, e ela não conseguia passar para chegar no necrotério lá atrás. Eu e o Lavarda estava com uns facões na mão, assim, passando, limpando aquelas coisas do hospital, né, o pátio, e ela falou, meninas, vocês podem pedir ali para alguém tirar o carro. Só que era tanto carro que a gente não ia encontrar o dono do carro, os voluntários espalhados pelo hospital. A gente falou, como que a gente pode ajudar a senhora? Daí ela titubeou assim, ficou pensando, me ajuda então a carregar esse corpo. Daí, eu nunca tinha carregado um corpo, né? E nem queria carregar um corpo. Daí eu vi que era um corpo, porque até então eu não tinha reconhecido no carrinho, era um lençol tapava o corpo de um senhor já bem velhinho, que recém tinha falecido. E ela olhou para nós e falou, só que tem um problema, vocês vão ter que segurar nele, porque vocês não vão conseguir levar o carrinho. Então a gente foi para o lado, né, fizemos como ela mandou, seguramos o velhinho, ela até, muito acostumada, fez a brincadeira para a gente também ficar um pouco mais tranquilo. Ela falou, ele está quentinho ainda, não se preocupem, né? A gente abraçou ali, pegou e fomos com todo cuidado até o necrotério, levamos, e lá eu lembro que a cena foi tão marcante para nós, a gente estava carregando alguém que minutos atrás estava vivo, mas a fragilidade do ser humano agora já não estava mais ali. E a gente carregando, e aí quando chegou lá a gente pediu, podemos ver esse senhor? E ela, claro, ela tirou assim, a gente viu o senhorzinho, né? Recém tinha falecido. A fragilidade do corpo. E Deus olha para nós, que a gente se acha muito forte quando é novo, né? No meu caso não tem muito para onde ser forte, mas se acha muito forte e Deus diz assim, sou eu, querido, que curo todas as tuas doenças. E olha, às vezes eu deixo doença aí para tu te aprofundar comigo, porque tu é frágil, tu é bem pequenininho e bem frágil. Mas de 1-7 também diz que o Senhor nos livra da morte, resgata a vida da sepultura, da cova. Ele tira a nossa vida de lá. Você consegue lembrar de perigos que você passou até aqui? E o Senhor sempre resgatando a tua vida, cuidando da tua vida, tomando conta. E por fim ele fala que Ele enche de bens a tua existência.
Quando eu li esse texto, coloquei que o Senhor multiplica bênçãos, não tinha como não ligar na quantidade de roupas que eu já tive até hoje. Roupas de marca, adolescente, né? Jovem, adora usar uma roupa legal, com um corte legal, fazer comida. Quantidade de bens, de comida que o Senhor já me deu, comidas boas. A comida da Suzy, por exemplo, lá no seminário, a Suzy, olha, gente, comida da Suzy, uma comida, uma nega maluca maravilhosa, né, Suzy? Depois ela me mata, né? Tudo bem. Fico entregando que é gostoso. Transporte, gente. Quantas vezes Deus já deu carros para nós, ônibus, viagens de avião, cuidado, estudos. Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul não podemos reclamar. Quantidade de oportunidade para estudar, escolas públicas, municipais, estaduais, particulares, emprego. Eu nunca vi alguém ficar tanto tempo, mesmo que procure, sem encontrar emprego, sem o Senhor prover de alguma forma. Sem contar viagens. Viaja para cá, vai na praia, vai na serra, passeia, tira férias em tal lugar. Quantas bênçãos Deus tem multiplicado para nós. Consegue lembrar daquele texto de Jeremias 29, 11? Que Jeremias escreve para os exilados na Babilônia com Nabucodonosor, e Jeremias diz assim: eu que sei os planos que tenho para vocês. Planos de os fazer prosperar, planos de paz, planos de amor, sou eu que tenho. Vocês estão aí no exílio, mas logo, logo vocês vão estar de volta aqui em Jerusalém, porque sou eu que sei os planos que eu tenho para vocês. Como que eu reajo diante de um Deus que esbanja cuidado? Com gratidão. Senhor, a minha alma bendiz ao Senhor. A minha alma louva como o livro dos louvores ao Senhor. Tem uma pergunta que fica como uma aplicação para nós nessa parte. Quem sabe nós possamos esbanjar cuidado com alguém que não é da nossa família. Essa semana, esse mês, esse ano. E imitar o Senhor nesse cuidado por nós, esbanjar cuidado com alguém que não é da nossa família. Porque com a nossa família é fácil. Quero deixar essa proposta. Procure esse ano, esse mês, hoje, esbanjar cuidado de alguma forma com alguém que não faz parte do teu círculo familiar de amizade. Eu conheço um jovem que separa R$50 todo mês e manda para a conta de um casal de missionários. Manda um e-mail dizendo: depositei, quero que esse mês vocês curtam um cinema juntos de novo. Ele deposita R$50 para o casal passear e ir para o cinema. Todo mês. E me contou isso. Quem sabe você tem alguma outra ideia melhor do que essa ainda para esbanjar cuidado. Mas o texto continua no versículo 8, diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido, doído para sempre, ele não fica assim. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem retribui conforme as nossas iniquidades. Como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para quem teme ele. Como o Oriente está longe do Ocidente, ele afasta, ele sopra para longe como a folha, longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão do filho, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque ele sabe que a gente é formado de pó. A vida do homem é semelhante à relva, floresce, o vento sopra e nem sabe mais onde é que estava aquela flor do campo. Mas o amor leal do Senhor, seu amor eterno está com os que o temem, a sua justiça com os filhos dos filhos, aqueles que guardam a sua aliança e obedecem os seus preceitos. E nessas palavras de Davi, eu consigo perceber Deus dizendo: eu não esbanjo só cuidado por ti, Davi.
eu esbanjo muito amor por ti. Eu esbanjo muito amor por ti. E eu vejo Davi dizendo para Deus, mas eu sou miserável, não só biologicamente. Eu sou miserável espiritualmente, Deus. Se tu não levar para longe de mim as transgressões, a minha alma fica abatida. Por que está abatida dentro de mim, ó, a minha alma, Davi fala? Espiritualmente ele se debate. Ele não consegue viver uma vida plena com o Senhor, se o Senhor não cuidar com muito amor dele. O texto fala que Deus absolve, meio uma linguagem um pouco jurídica, absolve rapidamente, não acuso sem cessar. Irmãos, vamos ser sinceros. Quando em alguma área da nossa vida nós pisamos na bola e o Espírito Santo logo diz, não é por aí. Ei, presta atenção, não é por aí. Quando o arrependimento nos vem ao coração e nós confessamos, a primeira coisa que a gente percebe é o Espírito Santo dizendo, está tudo tranquilo de novo, está perdoado. E a gente chora tantas vezes, a gente se alegra, ri sozinho, as pessoas passam e falam, só pode ser meio louco, está rindo sozinho, está chorando sozinho. Porque ele não acusa sem cessar. O Espírito vem, fala para o nosso Espírito, a gente confessa, ele vira e fala, daqui a pouco a gente se fala de novo, no bom sentido, obviamente. Fica tranquilo que está tudo certo. Mas diz que Deus esquece a ofensa. Ele não fica ressentido como a gente fica nas nossas relações. Ele não fica, ele esquece a ofensa. E quando Deus diz que esquece, é porque ele esquece. De verdade. Diz também que ele não dá o troco. O texto é muito claro, não nos trata conforme os nossos pecados. Eu fiquei pensando que se Deus desse o troco, por exemplo, nas vezes quando eu era adolescente brigava com meu irmão, é que o meu irmão, às vezes eu batia nele, né? Irmão mais velho, mal, muito mal, batia nele. E às vezes eu não batia nele, mas como ele sabia que se ele fizesse aquele drama, o meu pai ia vir, a minha mãe ia vir, então ele também fazia o drama. Mas vamos supor quando eu realmente batia nele ali na maldade do coração. Se Deus resolvesse me dar o troco na hora, mandasse, sei lá, um dos anjos ali agora, ó, na mesma medida. Apertou as bochechas do irmão dele, anjo, está liberado, vai lá e aperta também essa criatura aí. Deu um soco no ombro, pode dar. Deus não age assim, como a gente acha. Ou vai dizer que você nunca se pegou pensando sobre a vida de outros assim, também, só podia, olha o que ele fez. Deus está castigando. Bem feito. Deus esbanja tanto amor, ele não nos trata conforme os nossos pecados. Leva para longe as transgressões, para a gente não ficar com aquilo, e conhece a nossa humanidade. Vocês são pó. Eu sei que vocês são pó, Davi. Fica tranquilo. É por isso que quando Jesus se encontra com a mulher adúltera, e os fariseus chegam ali naquela cena empolgados, agora nós vamos pegar a mulher e vamos pegar Jesus. Então eles chegam naquela cena, e é por isso que Jesus, na cena deles dizendo, e agora Jesus, o que a lei de Deus fala sobre uma mulher adúltera? É por isso que ele pode olhar para esses homens, se agachar com o dedo na terra, na areia, desenhando, e dizer, quem aqui não tem pecado, atire a primeira pedra, e depois de alguns minutos, ficar a sós com a mulher. Porque todos tinham se retirado, porque ele esbanja amor e sabe que a mulher adúltera é feita de pó. E sabe que a mulher adúltera, que ilustra a gente no dia a dia, se ele não limpar as transgressões dela, se ele não perdoar ela nunca voltará a ter um relacionamento pleno com ele mesmo. Por isso ele esbanja cuidado e ele esbanja amor.
Diante do cuidado, eu respondo com gratidão. Diante do amor, quando nós nos sentimos amados, nós encontramos significado em Cristo. Significado em Deus. Eu contei certa vez aqui, mas acho que é muito válido repetir uma conversa que eu tive com meu pai aqui no Guaíba, sobre significado, sobre ser amado por Deus. Talvez você não estava no culto. Meu pai sempre foi um homem muito focado na profissão. Essa semana mesmo, nós fomos fazer um churrasco junto com o Andrés, com o Roger, para o meu pai conhecer o Andrés, porque meu pai é piloto, o Andrés tem voado também. E eu fiz questão de apresentar para o Andrés fazer perguntas. Como que é, como que não é, como é que foi. E eu lembro de conversar com o meu pai aqui no Guaíba, um homem muito focado na profissão, muito bom no que ele faz, em tudo, dedicado. Eu lembro de perguntar para ele assim: pai, vamos fazer uma brincadeira aqui, até meio macabra, mas vamos fazer de algo que eu estou ouvindo algumas mensagens sobre isso. Se eu e o Tiago, teus filhos, se nós morrêssemos hoje, se a tua esposa daqui a uns anos, doente, Deus levasse ela, se a TAM mandasse um e-mail, te chamasse no Recursos Humanos para dizer que o teu emprego já era, você vai tentar resgatar teu fundo de garantia, não dá certo. De repente tu também pega alguma doença. E assim vai. E tudo vai saindo da tua vida. Tudo, como aconteceu com Jó. Quem tu é diante de Deus, Pai? Se tudo for removido, o que te dá significado? Tu não voa mais, tu não é mais amado pela esposa, tu não tem mais os filhos brincando, sorrindo. Tu não tem mais nada. O que te traz significado, Pai? E ele olhou para mim e falou: boa essa. Não tinha pensado nisso ainda. Eu falei: pai, o cara que eu tenho ouvido pregar tem dito que o nosso significado vem do amor de Deus. Tu é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. E se tudo for embora, eu continuo sendo filho amado, discípulo de Deus. É difícil, né? A teoria é bonita, mas é complicado. Quem sabe, ao invés de dar R$50 para o missionário, o casal ir na igreja, quem sabe você esbanja amor com alguém que ainda é imaturo espiritualmente, porque aqui Deus encontra Davi miserável espiritualmente, cuida dele. Quem sabe você gasta, em vez de R$50, gasta esse ano o seu tempo com alguém mais novo ou com alguém da sua idade para trazer o significado para a vida dessa pessoa. Ande com Cristo, para apresentar a palavra, para esbanjar amor com essa pessoa. Gaste o seu tempo, escolha alguém, nem que seja uma pessoa, para você caminhar e esbanjar esse amor. E por fim, o nosso texto termina dizendo assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. Rafa está aí? Ou saiu para ajudar nas crianças? Está lá. Rafa, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. Agora tu vai ter que descobrir se é o terceiro céu, se é uma terceira dimensão, se é alguma coisa desse tipo, tá bom? É nos céus, né? Estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Tudo que existe. Bendigam o Senhor. Olha a conclusão do Salmo. Davi chamando todo mundo para bendizer. Todo mundo. Vem comigo, nação de Israel. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos. Ele olha para o céu. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos. Vocês, seus servos. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. É um Deus que esbanja cuidado, é um Deus que esbanja amor, e é um Deus que esbanja soberania. É um Deus que gasta soberania, sobra, é fértil em soberania. Porque Ele olha para nós na nossa miséria existencial, crise, que profissão que eu sigo?
O que pode me ajudar a investir no reino e ao mesmo tempo eu posso me satisfazer naquela profissão? Alguns pensam que profissão eu sigo que pode me remunerar melhor. Alguns pensam como eu posso ser um melhor pai. Já que o meu não foi, alguns pensam. Ou como é que eu posso tentar chegar um pouco perto do que o meu pai foi para mim? Crises existenciais. Nossa, como é que eu me livro desse pecado que não sai nunca? Ou como é que eu me livro desse traço da minha personalidade que acaba machucando outros? Crise existencial de Davi, Deus olha para Davi e fala assim: eu cuido dos anjos, eu cuido do cosmos que eu criei, eu cuido da história da tua vida também, Davi. Quando eu era mais novo, eu gostava de jogar um videogame que ninguém mais joga hoje. Super Nintendo, Super NES. E o Super Nintendo tinha um jogo de futebol que se chamava Superstar Soccer. E aí, a gurizada comprava pizza, Coca-Cola e fazia um torneio de times de futebol. Passava a noite jogando. Ou nas videolocadoras. Né? Na época tinha videolocadora, não tinha videogame em casa e ia na videolocadora. E eu lembro que quando você enjoava ou não podia jogar com seus amigos, você jogava contra a máquina. Né? Jogava contra o próprio videogame, que tinha lá um programa e normalmente poderia colocar no fácil, no médio ou no difícil. Então a gente ia conforme a habilidade. E eu lembro que quando eu colocava no difícil e conseguia durante a noite inteira fazer gols, às vezes uma vitória apertada, e eu ganhava o que a gente brincava de virei o jogo, né? Ganhei da máquina, eu ia dormir assim com o peito estufado pensando, ninguém é melhor do que eu no Superstar Soccer. Um sentimento de soberania sobre aquele jogo, sobre aquela máquina. Como eu sou bom, ainda mais com esse time que eu peguei, o Internacional de Porto Alegre. Deus olha para essa miséria existencial, esse desejo que a gente tem de ser controlador, de ser soberano sobre a nossa vida, e ele fala assim, Davi, você ainda não entendeu que quem cuida dos anjos, os bons e os maus, sou eu? Davi, você ainda não entendeu que essa multidão de estrelas, de lua, de sol, de criação, de mares, de tudo, que sou eu que tomo conta disso tudo? Davi, você ainda não percebeu que a história da sua vida, de criança até aqui, quem toma conta sou eu, Davi? Você ainda não percebeu que se você quiser colocar 1 segundo a mais na sua vida, não vai ter jeito, Davi? Ainda não deu para perceber? Barbado como você está, ainda não deu para perceber, Davi? Eu olho para trás, irmãos. Eu sei que você também. E eu identifico claramente o controle de Deus de onde eu nasci, onde Ele me permitiu estudar, a forma que os meus pais me criaram, o contexto que Ele tem me usado, os dons, todo o cuidado que o Senhor tem e vai direcionando. Você não percebe isso na sua vida? Cuidado que Deus tem, a participação que Ele tem na sua vida. Diante do cuidado de Deus, Davi responde com gratidão. Diante do amor de Deus, Davi diz, em Ti, Senhor, eu encontro significado. E diante da soberania de Deus, Davi deita numa rede e fala, em Ti eu encontro descanso. E alívio para minha alma, como Agostinho dizia. Muitas vezes ele disse isso. Deus, nós fomos criados por Ti. E a nossa alma só descansa quando encontra repouso em Ti de novo. Agostinho falava muito isso. E escreveu isso para que nós também soubéssemos. Talvez uma última aplicação é, quem sabe você encoraja alguém ansioso, não vale você mesmo, tá bom? Quem sabe você encoraja alguém que sabe que luta com ansiedade, ou que está passando por momentos de ansiedade, com algumas histórias da sua vida, ou da sua família, e que você viu
e lembra claramente de como Deus cuidou, amou e mostrou que vocês podiam descansar. Quem sabe você conta essa semana para algumas pessoas. Para honrar o nosso querido escritor que nos cedeu esse texto, Deus pródigo, esse título, Deus esbanjador, que esbanja cuidado, amor e soberania, eu não posso terminar sem citar uma frase dele, que eu acho que até tem na projeção, não tenho muita certeza. Diz assim: Deus sendo pródigo, ou Deus sendo esbanjador do jeito que Ele é, generoso conosco, Ele destrói todo o medo, todo e qualquer medo. Porque Ele diz para nós que nada do que a gente faça, nem como a gente se sinta sem significado, perdido, nem como a gente fique ansioso, pode esgotar o cuidado e o amor que Ele tem por nós. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus esbanjador. Você pode orar comigo? Senhor, a nossa alma bendiz a Ti, como Davi. A nossa alma se alegra com a cor desse salmo, com as figuras muito claras do Teu cuidado, do Teu amor, da Tua soberania por nós. Como o Roger citou no início, nós ficamos aflitos, nós ficamos abatidos, nós nos perdemos muitas vezes na gente mesmo, mas nós confiamos que, como Davi, a gente pode cantar agora e a gente pode dizer hoje, durante essa semana, durante a nossa vida, que a nossa alma bendiz a Ti por todo o cuidado, por todo o amor, por toda a soberania que Tu tem sobre cada detalhezinho da nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.